devido aos compromissos que tivemos durante a semana, estamos dedicando hoje para os nossos internautas, né? Para aqueles que precisam de ouvir uma força, uma palavra, estamos aqui para levar essa palavra àqueles que precisam. Não é mesmo, Maicon? É verdade, Gilmar. E qual é o tema de hoje, Gilmar? Ô, Maicon, hoje nós escolhemos um tema de fidelidade. Fidelidade. Por que fidelidade? Nós, muitas vezes, vemos em carros, em coisas, né? Esta frase fixada, Deus é fiel. E aí você está atrás do carro, o carro está jogando latinha no meio da rua, está xingando o outro, e lá atrás está Deus é fiel. Então, na verdade, é mais como um slogan, não tem nada a ver com a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus é muito mais verdadeira e complexa, né, do que a gente imagina. Porque Deus, ele é imutável, né? Mas nós não. Nós somos fiéis a Deus até o momento em que não depende de doar nada de mim. Porque no momento em que eu deparo com um muro de ter que me transformar, doar, esvaziar de mim, aí já não tem mais fidelidade. E a fidelidade, na verdade, ela tem a ver com a constância, né? Com o compromisso, com a aliança feita com Deus e com quem você convive, não é verdade? Com quem está ligado à sua convivência. É E que verdade. exige perseverança, né? E eu quero ler aqui, ô Maico, só para fortalecer e mostrar aos nossos internautas a palavra de Deus, o que diz para nós aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele quem? O Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nosso Senhor, o Deus da nossa vida. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então é isso que eu estava falando há pouco. Nós muitas vezes negamos não a nós mesmos, mas negamos a presença de Deus, negamos o poderio de Deus, negamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, e esta fidelidade, então, cai por terra, né? Cai por terra. Primeiro, porque nós temos obediência. Para que tenhamos fidelidade, é preciso de criar, que já é criado, né, uma estrutura, Deus criou uma estrutura para que pudéssemos chegar na eternidade. E essa estrutura é a palavra de Deus, e nela é que vai nos orientando, nos exortando, nos ensinando, abrindo a nossa mente para que possamos mudar de direção, para assim sermos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Jamais seremos fiel como Deus é fiel conosco, porque pecamos, erramos, e Deus continua fiel, continua esperando que nós chegaremos nele, que nós reconheceremos que precisamos mudar. Não é verdade? É verdade. E quando Timóteo ele coloca ali a parte B do versículo, né, que você leu aí, pois não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque o Senhor, ele é fiel à palavra dele. E ele é fiel a tudo que ele faz. Então, é bem interessante essa frase do carro aí que você disse há pouco, porque a gente, quando vê essa frase, geralmente ela é motivada por algo que a pessoa considerou que é grande, né? Ela conseguiu comprar um carro, ela conseguiu. E aí ela coloca lá o adesivo lá que Deus é fiel. Mostrando o quê? Mostrando a grandeza daquele bem e tudo mais, porque Deus foi fiel com ela. Então, assim, isso é verdade? Sim, é verdade. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado, Gilmar, que essa frase de carro, ela leva a um pensamento, né? Que é uma fidelidade condicionada. E Deus, ele não condiciona a fidelidade. Como é que seria essa... Exatamente. Exato. Como é que seria essa fidelidade condicionada? Quer dizer, então, que Deus é fiel porque foi uma coisa muito grande que eu consegui aqui, por exemplo, o carro. Agora, e minha bicicletinha? Ou se eu tiver de pegar o ônibus, né? Ou se eu precisar andar a pé.
Se eu não tiver, por exemplo, nem o dinheiro da passagem, nesse caso, Deus é fiel também? Então, assim, é só apenas para a gente poder pensar um pouquinho, refletir, porque é o que diz aqui em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. E aí talvez essa fidelidade condicionada, talvez alguém pense assim, quer dizer então que se eu for infiel, ainda assim o Senhor vai ser fiel, então tá tudo certo. Não é bem assim não, não é bem assim não, porque a palavra ela vai dizer sobre fidelidade agora no outro aspecto, né? Qual é o outro aspecto? Ela vai dizer assim, serdes fiéis até o fim, né? Até a morte, e vamos receber a coroa da vida. Então, essa fidelidade a gente vê que não é somente da parte de Deus. Da parte de Deus é certo que ele é o alfa e o ômega, e ele é fiel e ele vai cumprir a palavra dele. Agora, da parte do homem, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do condicional, de colocar condições para as coisas. E aí, ô Gilmar, entra no outro aspecto, que são os extremos, né? O ser humano, ele costuma ser muito extremo nas suas colocações. Então alguém vai dizer, eu sou muito isso. Aí o outro vai dizer, eu não sou assim não, eu sou muito. Aí fala o que acha que é. Quer dizer, sempre indo para os extremos. E o equilíbrio seria o quê? Seria o meio do caminho. Então esse extremo que o ser humano ele tem uma tendência natural de remeter, de fazer esse extremo, é onde a gente acaba... Eu não consigo achar outra palavra, mas eu vou ter que usar essa palavra mesmo, que é por ignorância, no sentido de conhecimento mesmo. Por vezes achar assim, não, que se eu sou infiel, ainda assim o Senhor vai ser fiel. Quer dizer, foi para o extremo. Foi para o extremo total. Mais uma característica do ser humano. Então, assim, que a gente possa realmente tentar balizar isso, tentar equilibrar, de modo a perceber qual é o nosso papel nessa questão da fidelidade, né? É verdade. Ô Maico, e a fidelidade a Deus, você não consegue com o estalar de Deus, não é mágico. É uma construção diária. Deus é tão perfeito que até o nosso nascimento ele é diário, o crescimento ele é diário, né? Até que chega um ponto em que se para ali e você começa a voltar, quer dizer, a velhice. Você volta a ser criança de novo, né? Até chegar ao seu final. Então, Deus é perfeito, porque é feito justamente com essa estrutura de crescimento dia a dia, né? Então, a fidelidade, eu tenho comigo que é a soma de amor, de disciplina, de obediência e deixar que Deus cuide da sua vida. Entregar verdadeiramente, né, tudo na mão do Senhor. Aí sim você vai mostrar a sua fidelidade. Porque nós fazemos uma aliança, e agora eu estou dizendo para quem já é crente, nós fazemos uma aliança com Deus, e, na verdade, essa aliança ela só fica na periferia, ela não está no interior, no nosso interior, que seria viver, esvaziar-se das minhas vontades, para que eu pudesse fazer a vontade de Deus, para que haja crescimento. Porque enquanto eu não fizer a vontade de Deus na minha vida, não vai ter crescimento espiritual. Sabe, Mike? Tem pessoas que diz assim para outras, puxa vida, a oração de fulano vale mais do que a minha, ou fulano tem uma fé, né? E muitas vezes você vê que realmente tem. Mas é por quê? São pessoas que dedicam uma parte do tempo dela para Deus. Lendo a palavra, orando, jejuando, né? Buscando coisas que faz o crescimento na vida espiritual. Então, é uma pessoa que está mais próxima de Deus do que alguns, não é? Porque o que te faz aproximar-se de Deus? É justamente essa fidelidade, é de buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Porque enquanto buscarmos as coisas do mundo que nos dá vaidade, nós, afastamos de Deus sempre. Não tem como. E é preciso ter perseverança, sim. É preciso que você saiba que não é porque quando você pede, Deus não faz, e se ele não fez, é porque ainda não chegou a hora, não é o momento, eu preciso de amadurecer em determinada fase da minha vida, em determinada situação, porque a nossa vida é dividida
em várias fases, né? Então, é importante que você que está do outro lado busque a Deus, creia que Deus faz sim, no tempo dele, não é o nosso tempo, mas busque ser fiel a ele. E para ser fiel, tem uma estrutura para se cumprir. É como uma casa. Uma casa, para se manter em pé, ela tem que ter uma estrutura, uma base, né? Tem que ter as coisas coordenadas, para que tenha um crescimento firme e que não venha desabar. Assim é a vida do cristão. Assim é a fidelidade que estamos aqui hoje, nessa tarde, batendo papo. Não é, Maicon? Sim. Sim, e para fazer uma analogia apenas para compreensão, a gente pode pegar aquela frase icônica, né, que tem nos casamentos, né? Quando o pastor, o padre, ele fala lá, ser fiel, né, até que a morte os separe. E aí ele pergunta, você está disposto a isso? Você está disposto a ser fiel? E aí, isso aí remete ao quê? A uma questão de atitude, né? Agora, como que se faz? É como você disse, é uma construção. Vai acontecendo que passo a passo. Né? Então, quando você colocou assim, esvaziar-se a si mesmo, né? Então, isso é muito vital e importante. Por quê? Porque a partir do momento que a gente esvazia a si mesmo, o que a gente faz? A gente abre espaço para que o Espírito Santo possa nos direcionar, para que ele possa nos conduzir. Então, esvaziar a si mesmo é pedir a Deus que Deus possa até mesmo nos ajudar. Até mesmo nos ajudar a servi-lo da maneira que o agrada, né? Porque a palavra vai dizer que Deus é espírito e ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, por mais que aquele versículo inicial de Timóteo, né, ele coloca ali que se o homem é infiel, o Senhor é fiel, por mais que ele diga dessa maneira, que nós possamos refletir o seguinte, o Senhor, ele não se afasta de nós. Nós que nos afastamos da presença dele, porque ele é santo. Ele é santo e ele não vai compactuar com impurezas, ele não vai compactuar com coisas profanas, com coisas que não são que não são de santidade, que não são do alto. Não vai. Então, exatamente. Então quando a gente, fazendo aqui uma ilustração, imaginando um pouco, quando a gente enxerga Deus muito longe, provavelmente ele está no mesmo local. É a gente que está afastado. É a gente que está vendo bem de longe o Senhor. E quanto mais a gente busca intimidade, a gente busca se relacionar com o Senhor, mais a gente vai o quê? Se aproximar dele. E aí justifica aquilo que você disse, né, Gilmar? Poxa, parece que o irmão ora mais e realmente é verdade. É verdade. Agora, as coisas, tudo acontece num relacionamento. Né? Deus, ele tá de braços abertos. Deus, ele não faz acepção para salvar. Não faz. Né? Ô, Maicon, Pois não. olha só. Eu ontem caminhando aqui, e a gente vê muitas coisas, né? Eu gosto muito de andar a pé, de caminhar, porque ali você vê, você aprende, você vê coisas misericórdias, só pela misericórdia de Deus. Você vê uma pessoa e dá uma palavra, você sabe? É o meio que a gente tem de semear a palavra de Deus. E também de aprendizado, de ver situações em que você fala, puxa vida, essa pessoa está passando isso e eu às vezes reclamo, né, tendo isso, isso e isso. Então, é importante, sim, que nós saibamos avaliar essas coisas. Mas, em determinada hora, eu observei como nós... Eu falei assim, se Deus estivesse aqui na minha presença, como seria? Aí veio assim no fundo do meu coração, misericórdia, eu não teria nem condição de olhar para a face do Senhor, tamanho pecador que eu sou, sabe? Tamanha é a minha infidelidade a Deus. Então, nós precisamos de trabalhar mais isto. Nós precisamos de trabalhar mais a nossa fidelidade a Deus.
É como você falou aí a respeito do casamento. O casal, a aliança, que é para mostrar a união, que torna-se um só, né? Os dois tornam-se um. Assim é a nossa aliança de cristãos que fazemos com o nosso Deus, tornarmos um nele, entendeu? Sermos um nele. Então, para que isso aconteça, meu querido, temos que trabalhar. E você que está do outro lado da telinha, não desanime, trabalhe, porque nós aqui também estamos trabalhando. É uma luta todo dia. É como se diz, né? Um leão por dia. E é assim mesmo. Enquanto vida tivermos aqui nesta terra, sabe? Luta teremos. Porque a luta é para o crescimento, a luta, na verdade, é para você reconhecer que você está sempre precisando de Deus. Imagine se nós tivéssemos uma vida maravilhosa, boa, que não precisássemos de nada. Hein? Como é que seria? Eu acho que não seria legal. Primeiro que nós não reconheceríamos Deus como Todo-Poderoso da nossa vida. Porque não precisa dele. Sabe, meus queridos? Então é preciso, sim, que tenhamos lutas, que passamos por dificuldades, por tempestades, para aprendermos a lidar com ela, para sermos testemunho para o outro, não é? Então, esta é a fidelidade. Isso faz parte da fidelidade com Deus. Passarmos por tempestades, estando com Ele, firme e saindo lá na frente. Assim como o povo, olha só como o povo vira as costas para Deus, que não é fiel a Deus. Isso eu falo de mim, falo de todos, do povo de um modo geral. O povo ficou alegre porque foi resgatado da escravidão, quando atravessou o Mar Vermelho, aquela coisa linda, olha, Deus abriu o Mar Vermelho, atravessaram, que alegria. Quando chegaram a caminhar no deserto, viraram as costas para Deus, largou a obediência de lado, largou a presença de Deus de lado, então não foram fiéis a Deus, não é verdade? Muitos morreram antes de chegar na Terra Prometida, mas isso serve para nós. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida, não é? É estarmos com o Senhor, comer o melhor da terra, que é estar na eternidade com Deus, pegando um lugar maravilhoso na presença de Deus. Mas para isso, queridos, busque a fidelidade, busque trabalhar a sua alma, o seu coração, as suas vontades. Olha, eu vivo isso. Quantas vezes eu queria fazer determinadas coisas, mas a presença de Deus é tão forte na nossa vida que o Espírito Santo trabalha na sua mente, no seu coração, e você acaba deixando aquilo de lado e fazendo aquilo que agrada a Deus. Sabe? Exigiu de mim? Exigiu. Exige de nós, porque não é tão fácil. Mas você tem condição, querido. Assim como eu tenho, como o Maico tem, como todos nós temos, né? Todos nós temos condição. Basta querer, busque, persevere, enfrente, tenha coragem, né? E que você vai conseguir, tá? Não desanime, não fique triste aí do outro lado, tá bom? É o esvaziar-se a si mesmo, né? Esvaziar-se a si mesmo é abrir mão, por vezes, da nossa própria vontade para agradar o Senhor. Olha o que está aqui no Salmo 108, versículo 4. Salmo 108, versículo 4. O que diz o tamanho da misericórdia, da bondade e da fidelidade de Deus? Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, não é do céu, não, dos céus, infinito. E a tua fidelidade até as nuvens. Aonde começa a nuvem, onde termina a nuvem? Nos nossos olhos, nós achamos que é uma coisa, mas na verdade não é. Olha a infinidade e o infinito amor de Deus por você, por mim, por todos nós. O tamanho da sua fidelidade e amor conosco. Então, precisamos trabalhar isso sim, gente. Nós temos condição. E a maior prova de amor de Deus para com o homem, a palavra vai dizer, é que ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, né? Inclusive entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, né? Sendo maldito no madeiro em nosso lugar. Então, esse plano de Deus para resgatar o homem,
para trazer de volta essa aliança com o homem, tem prova de amor maior do que essa? Isso só mostra o quê? A fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor. E aí, Gente, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é a esperança que nos move como cristãos. E aí, Hebreus 10, 23, ele vai dizer assim, ó, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, quer dizer, apegar com firmeza à esperança. Então, qual é a esperança? A esperança de vida eterna, de vivermos a eternidade com o Senhor, de o adorarmos face a face, né? Então, acho que não tem motivo maior do que esse para que possamos ser fiéis ao Senhor. Ô Maico, Sim. a minha prática, eu no passado, há anos atrás, eu buscava Deus, no meu entendimento, para que Ele me desse condição financeira, para que Ele me desse casa, para que Ele me desse carro, para que isso era as minhas orações. Eu clamava a Deus em cima das coisas, sabe? E quando, por isso que eu te falei, que o Espírito de Deus entrou em mim, que transformou minha mente, o meu entendimento, até o meu entendimento de ler a palavra, hoje é diferente, em que a maior importância na vida de um cristão não são as coisas, mas sim a presença de Deus. Quando eu comecei a entender isso e que comecei a viver na presença de Deus, de buscar fielmente a presença de Deus, não que eu sou tão fiel assim, mas dentro das minhas limitações eu tenho procurado melhorar isso a cada dia e colocar Deus como todo na minha vida. Cara, você sabe o que aconteceu? As coisas, a situação financeira e os objetos começaram a vir. Sim. Começaram a acontecer, sabe? Então, é isso que a gente, quando fala para alguém, não é demagogia, não. Busque a face do Senhor, busque a presença do Senhor, que as outras coisas serão acrescentadas. É verdade. Ela é acrescentada porque Deus tem misericórdia. Ele conhece o nosso coração. Por isso diz, né? Onde está o vosso tesouro, está o seu coração. O meu coração antes estava onde? No meu tesouro. O que era o meu tesouro? Era carro, casa, dinheiro, vida financeira, coisas, né? Vida melhor. As coisas. Isso. E o que eu conseguia com isso? Nada. Tudo dava errado. Não é que eu estou dizendo para você que hoje você vai fazer dessa forma e que vai acontecer. Não. É aquilo que eu falei lá atrás, é estrutura, é construção, é diária. Sabe? Ele é a palavra diariamente. É colocar Deus como primeiro. Eu gosto muito, Gilmar, de usar o exemplo. Até no dia a dia mesmo, às vezes conversando com um amigo, em alguma palestra. Eu gosto muito de usar o exemplo assim: pula e depois vê se o paraquedas vai abrir. Isso é fé. Quer dizer, pelo menos a simbologia, né? Se não abrir, você tá. Mas a confiança em Deus, Mas Deus, a fé é sem ver, né? A confiança em Deus é assim. Então, quando a palavra de Deus ela vai dizer: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ora, não tem dúvida nenhuma no que está escrito, não. A palavra de Deus é fiel, nós já vimos isso. Então tá lá. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É isso. E as demais coisas serão acrescentadas. Só que aí tem um termômetro aí, Gilmar, tem uma régua aí que a gente quer usar, a gente quer imaginar a nossa medida, né? Então a gente fica assim, quais são as demais coisas? Poxa, será que é o carrão? Será que é uma casa? Será que é muito dinheiro? Quer dizer, a gente tem a nossa... Mas que não é também não. A gente tem a nossa régua, a gente acha, né? Que é uma coisa do nosso pensamento humano mesmo. Só que a palavra, ela continua. Ela continua. E aí, o que vai acontecer? O Senhor, ele vai dar as outras coisas não na nossa medida,
mas na medida dele. Ou seja, Ele. é maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque o Senhor, ele não vai se submeter, ele não vai descer, se rebaixar a um pensamento pequeno como o nosso. Então, quando a palavra diz Mesquinho, né? mesquinho, não. Então, quando a gente tem tanta pouca fé, às vezes, que é difícil até compreender essa estrutura desse trecho. Por quê? Porque ele complementa que o Senhor ele vai fazer na medida dele, sacudida, recalcada. Ou seja, gente, o nosso Deus ele é muito grande. Ele é o dono de todas as coisas. Então, assim, Mas, ele não tá prometendo assim, eu vou te dar um carrão, você vai ser rico, você... Não. O que ele está prometendo é o seguinte, as demais coisas serão acrescentadas. Só que é o seguinte, conforme a medida dele. Conforme a medida dele. E aí, é subjugar muito aí o poderio do nosso Deus. Então, assim, a gente não pode fazer as coisas por baganha, a gente não pode fazer assim, a partir de agora, então, eu vou buscar o reino dos céus, porque quando Deus me der e tal, que não sei o que. Não é assim que as coisas funcionam. não. É a E construção, Maico, né? A construção. só para fazer uma colocação é o seguinte. Quando eu mencionei o que eu passei, o que eu vi, o que eu vivo hoje, quando as coisas acontecem, que seria talvez aquilo que você tanto queria, que precisava, que era uma casa ou talvez um carro, não é que Deus faz te dar isto, é que a gente fica tão envolvido com a presença de Deus que estas coisas não passam mais a fazer prioridade na nossa vida. Elas são importantes porque precisamos de morar, precisamos de se locomover, mas elas não são a mais importante. Então, a nossa intimidade com Deus, ela começa a ficar tão gostosa que isto não faz mais parte do meu pedido, sabe? E quando você menos espera, as coisas vão acontecendo. Não é que Deus é Aladim, que você entrega, pede e ele vai dar. Não é isso, sabe? Mas é porque a justiça de Deus, quando nós começamos a procurar ser justos, ser fiel, ter compromisso com as coisas de Deus, ele começa também a ter compromisso com as nossas coisas. Esta é a diferença, né? Dentro do que você está colocando. Exato. E quando a gente faz a vontade de Deus? A gente faz a vontade de Deus quando a gente obedece a sua palavra, né? Então, assim, se eu amo, se eu abençoo alguém, se eu ajudo, tudo isso eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Eu estava até comentando isso hoje mais cedo, numa reunião, eu e dois amigos, a gente estava... Aquele projeto novo que eu te falei, que a gente está desenvolvendo. Sim. E aí, nessa reunião, Que bom, hein? a gente acabou entrando nesse assunto. E aí a gente estava falando exatamente disso. Aí eu falei assim, gente, vamos pensar aqui, vamos pensar uma coisa. Se a gente, nós que somos pecadores, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né, sendo pecadores. Agora imagine o Senhor, o que ele pensa de nós. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Alguém está precisando, alguém está com uma necessidade. Às vezes, Gilmar, vou dar um exemplo bem prático, bem do dia a dia mesmo. Às vezes alguém pede uma esmola, pede uma ajuda. E qual que é o termo mais utilizado no dia a dia? Não tenho, não. Hoje não. Não é assim? Virou meio que no automático. Grande parte das pessoas já responde o quê? Não tenho, não. Hoje não. Só que será que não tem mesmo? Ou será que está respondendo ali no automático? Será que não está tentando imaginar a situação? O que está acontecendo do outro lado? Será que não se colocou do outro lado? Então, assim, estou dando um exemplo bem simples. Por quê? Porque quando a gente ajuda o próximo, a pergunta que eu faço só para imaginar, Deus está gostando ou Deus está triste que a gente está fazendo aquilo? Está aprovando ou está reprovando? Está aprovando ou está reprovando aquilo? Não faz nem sentido a gente pensar esse tipo de coisa. Porque ele ama a criação dele. Ele não faz nem sentido a gente pensar esse tipo de coisa. Então, fazendo a vontade do Senhor, amando o próximo, amando ao Senhor primeiro e ao próximo como a nós mesmos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos
nesse passo a passo, nós estamos nesse processo de fidelidade com o Senhor. E aí, rapaz, a gente pode falar assim, eu não quero não, mas Deus, ele faz questão de nos abençoar, ele faz questão que sejamos felizes, que sejamos alegres, que sejamos plenos em nossa vida. E aí, isso tudo acontece de uma maneira natural, volto a dizer, não adianta a gente querer barganhar, não adianta a gente querer achar que Deus não está entendendo as intenções do coração, porque ele conhece muito bem as intenções, os intuitos do coração. Por isso que eu gosto de usar o termo jogar de paraquedas. A gente se joga, depois vê se o paraquedas vai abrir. Como assim? Ou vai ou não vai. Se entrega ao Senhor de corpo e alma. Confia no Senhor. E o mais ele fará. Quer dizer, essa entrega a gente só pode fazer se realmente a gente se jogar. Por isso que eu usei a analogia do paraquedas, né? Então a gente se joga com confiança. Agora você ficar assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo segurar ali. Se caso der alguma coisa errada, eu seguro aqui. Não, deixa eu ver se eu consigo desviar para ali, se eu consigo ir para... Aí a gente está considerando a nossa própria força, a gente está considerando a gente conseguindo alguma coisa. Essa virada de chave, ela não é do nada não, tá? Essa virada de chave aí, não é igual uma dieta que a gente fala assim. A gente sempre fala assim, na segunda-feira eu vou começar a dieta. Essa virada de chave não é assim. Essa virada é um processo. Então, o processo ele vai acontecendo o quê? Passo a passo, degrau por degrau. Né? A gente vai conhecendo a verdade vai libertando, o Senhor vai ministrando em nosso coração e assim a gente vai avançando de fé em fé. Uma outra... Hein, Marco? Uma outra coisa que nos chama atenção na questão de fidelidade, hoje nós estamos vendo que muita coisa está de cabeça para baixo, muitas famílias, né? Filhos, enfim, as famílias não se entendem mais, marido e mulher não se entendem mais. É porque falta muitas vezes a fidelidade, porque a fidelidade é o compromisso da aliança feita, né? Com Deus, e a aliança feita também de fidelidade com a esposa e com o esposo. E isto hoje está trazendo uma desordem na família, né? Você vê famílias se separando, cada vez mais os divórcios estão em alta. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo o compromisso que foi feito, né? Diante da igreja, diante de Deus, para assumir uma vida com aquela pessoa e tornar os dois uma só pessoa, tá? Então, é preciso que as famílias, os esposos, as esposas, os namorados, né, as namoradas hoje, avaliem melhor a vida a dois, se discutam mais, conversem mais, conheçam mais, para que tenham uma vida de crescimento familiar, para que venha constituir família, filhos, porque, querendo ou não, você coloca filhos no mundo e depois não quer assumir a sua criação. Coloca isso para avô assumir, para avó assumir. E é importante que nós tenhamos esse entendimento de que as coisas não são tão fáceis assim, que é preciso passar por um processo, esse processo de amadurecimento. E é a prática. E, na verdade, é assumir. Se você não assumir para você as suas responsabilidades, vai ficar impossível de viver, não é? E quando entra filhos, então, a situação fica mais difícil ainda. Então, você que é jovem, você que está namorando, procure conversar mais, coloque Deus na vida de vocês, peçam orientações, não tenham vergonha, sabe? Para que forme uma família numa base, para que forme uma família verdadeira, para que vocês tenham filhos e que possam dar sustento a eles. Tanto sustento físico como sustento espiritual. A família, de um modo geral, hoje, abandonou Deus. A família, de um modo geral, hoje, deixou Deus em segundo plano. Em primeiro plano, vem as nossas vontades. Inclusive, na vida de dois, que seria a vida do casal, primeiro vem a minha vontade, depois a da minha mulher. Ou vice-versa. Primeiro da mulher, depois da minha. E isso não é de Deus.
Deus constituiu o casamento, a família, para que nós pudéssemos entrelaçar um ao outro, para que pudéssemos assumir um ao outro, para que pudéssemos viver um com o outro. Né? Cada um dando a sua opinião, porque são opiniões diferentes, somos pessoas diferentes, e o sangue, o meu é A, da minha mulher é B, enfim, somos diferentes, mas tornamos uma só família. Então é importante que você pare, pense, analise de que a fidelidade é importantíssima para o progresso da sua vida conjugal e da sua vida espiritual. Tá bom, meus queridos? Show de bola, show de bola, Gilmar. Bom, eu acho que é isso. Que possamos, né, a cada vez ficar atentos. E essas questões, esses tópicos que a gente traz aqui nesses vídeos, é para trazer o despertar, é trazer a consciência. Por quê? Às vezes a gente não para refletir do assunto. Então é momento de reflexão, é momento da gente rever, ver o que a gente pode estar evoluindo, vivendo com Deus, né? A gente possa pedir ajuda do Espírito Santo para que ele possa falar, para que ele possa ministrar melhor aos nossos corações e que a gente possa, a cada dia mais, melhorar em fidelidade com o Senhor, porque uma coisa é certa, o Senhor é fiel. Haja o que houver, o Senhor é fiel. Às vezes a situação, as coisas parecem que estão dando errada. E aí a gente fica assim, parece que Deus se esqueceu, né? Parece que Deus não é fiel. Só que a palavra nos garante que o Senhor é fiel. Agora, e a gente? A gente está com a confiança plena? A gente se jogou de paraquedas e confiou de verdade, né, Gilmar? Se jogou nos braços do Pai? Então é que você possa refletir. Você que está nos assistindo agora, que esse vídeo possa estar realmente falando ao coração de vocês aí. Bom, então é isso. Vamos falar um pouquinho do nosso canal, né? Rapidinho. Isso aí. Você que não se inscreveu, like. Isso, se inscreve Contamos lá. Com o seu like, com a sua inscrição, para que esse vídeo, né, possa alcançar mais pessoas. Você que está aí do outro lado, que está vendo esse vídeo, dê o like, sabe por quê? Porque pode ser que bem pertinho de você tem alguém que está precisando de uma palavra, de um alimento que fortaleça ele para ele continuar na caminhada. E esse aqui é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui, nós não estudamos teologia, não somos teólogos, né? Mas somos cristãos e temos fé em Deus, e estamos aqui lutando como você, para podermos estar no futuro com o Senhor. Compartilhando, né? Compartilhando. A fidelidade seja garantida. Então, exatamente, compartilhando com você tudo aquilo que nós passamos, vivemos, não é? Que nem sempre é igual. Né? Tem pessoas sofrendo aí do seu lado, tem pessoas sofrendo dentro da sua família. Leve essa palavra a ele. Dê o like. Contamos com você para o crescimento deste canal. Em detrimento de quem? Da alma do outro, do coração do outro. Para que a mente do outro possa ficar mais suave, mais leve e possa ser transformada. Às vezes com uma palavrinha pequena. Porque Deus é a palavra, Deus é vida, Deus é o tudo e o todo. Ele é o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim. Fidelidade sempre. Tamo junto. Amém. Tchau, tchau, Gilmar. Um abraço. Fica na paz.